Olá, alunos! Estamos iniciando mais uma aula do seu Biologia 10. Mas antes de começar essa aula, eu queria convidar você para que vá lá e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber as notificações a cada nova aula que postarmos aqui no nosso canal, ok? Então, se você está interessado em conhecer mais sobre esse universo da biologia e quer detonar no Enem, então vem comigo! Então hoje nós vamos estar falando de um reino muito interessante, que é o reino protista ou protoctista. E por que esse termo mudou, né? Então esse termo novo protoctista foi acrescentado agora há pouco, foi mudada essa terminologia, tá certo? E aí alguns livros mais antigos trazem protista e os mais novos trazem agora esse termo protoctista. Tá? Então é um grupo onde nós vamos identificar seres unicelulares e seres pluricelulares, tá certo? Tá certo? Então os protozoários e as algas são representantes desse grupo, tá? Protista, proto primeiro, né? Então aí os protozoários entram nesse grupo como os representantes aí bem forte nesse reino. Tá bom? Então, primeiros zoários animais, né? Então se entendia que eram os primeiros animais por serem os primeiros, né? Após as bactérias a serem descobertos, né? Dentro da ciência, tá bom? Então, protozoários, as algas unicelulares e as algas pluricelulares, que também a gente vai identificar elas lá no reino vegetal, né? A gente vai identificar também essas algas pluricelulares. Alguns livros trazem algumas algas pluricelulares lá no reino vegetal. Mas aqui nós trazemos essa configuração, né? Os protozoários aí e as algas unicelulares e pluricelulares, certo? Então, algumas características básicas desse grupo que a gente pode deixar de ter em mente, tá? Então, eles podem ser, como eu já falei, unicelulares, por serem seres microscópicos e ter uma célula só na sua composição, pluricelulares ou multicelulares, né? Então já pertence ao grupo das algas, né? Então, são eucariontes, aí é o X da questão. Eucariontes, eles deixam de ser as bactérias que são procarióticas, né? Então, por possuir núcleo organizado, por possuir uma membrana, um carioteca, uma membrana envoltória, e aí ali naquela membrana está o seu material, o seu conteúdo de DNA, o seu conteúdo, seus caracteres, né, seu material genético, está ali protegido pelo núcleo. Então, a gente separa isso agora. Então, as bactérias que são unicelulares também, elas são procarióticas, por não ter isso, né, por não ter esse núcleo organizado, e agora vamos encontrar os protistas dentro dessa escala evolutiva, agora apresentando núcleo organizado, apresentando um núcleo, e aí passa a célula do protozoário, da alga, ter núcleo, citoplasma, né, e membrana plasmática. Né, isso, então, esses são os primeiros grupos que apresentam essa organização. Tá? Então, de cara, a gente já faz uma comparação aí entre os eucariontes e procariontes, e quem bactérias e protozoários. A primeira diferença entre os dois é essa. Né? Então, entre bactérias e protozoários, são eucariontes, né? Um é procariontes e o outro é eucariontes, tá? Então, dentro desse grupo, a gente vai ver também que alguns realizam, né, a sua nutrição de forma autotrófica, e aí a gente vai identificar isso, né? As algas realizam esse processo, né, de obter, através da fotossíntese, o seu alimento. Né? Então, seu próprio trófos, né, alimento. E heterotróficos são os protozoários, de uma forma geral. Né? Inclusive, muitos deles sendo parasitas até humanos, a gente vai ver, né? Alguns, aquela diarreiazinha que você tem o tempo todo, não sabe o que é, eu comi uma coisa estragada e não é. Às vezes é protozoário. E aí eu vou dar uma aula específica sobre isso aí, sobre as doenças causadas por protozoário.
tá certo? Então, eles vão se diferenciar de acordo com a sua mobilidade. Através da sua mobilidade eles vão se diferenciar e ainda falar sobre isso, tá? Então, quais são aquelas algas unicelulares? São aquelas que realizam fotossíntese, elas são a base da cadeia alimentar aquática, né, isso? Então, elas fazem parte do fitoplâncton, tá? Tá lembrado aí, cadeia alimentar, fitoplâncton. Então, elas fazem, além de realizar fotossíntese e bombardear a nossa atmosfera com oxigênio, elas fazem parte desse grupo, mesmo grupo que as plantas, né? E fazem isso muito bem feito, né? Então, aqui tem alguns representantes, a euglena, o dinoflagelado e a diatomácea. Inclusive, a gente vai ter uma aula específica só sobre algas. Então, dentro desse grupo também tem os pluricelulares, os multicelulares, as algas com muitas células, né? As algas que elas se diferenciam assim pelas suas, uma das características pelas suas cores, né? Então não existe a alga vermelha, a alga verde, né, como a uva, né, e a alga parda como o sargaço. E aí estaremos falando mais na frente melhor sobre essas algas pluricelulares, multicelulares. Tá? Então, importantíssima também dentro de uma cadeia alimentar, sua importância ecológica e importância também econômica, viu? Importância econômica dentro dessa cadeia aí, dessa teia alimentar. Tá conseguindo entender? Tá com dificuldade em alguma dúvida? Vai lá nos comentários, coloca o seu comentário e depois eu vou faço questão de responder os seus comentários, ou faça um comentário se está gostando, se não está gostando, tá certo? Eu espero lá a sua opinião, tá bom? Então, os protozoários, aí chegamos nos primeiros animais, né? Isso de acordo com a terminologia da palavra, né? Eles são animais, mas como foram descobertos, levaram esse nome, né? Seres microscópicos unicelulares e são heterotróficos, né? Tiram do meio o seu alimento, tá? Então aqui nós vamos ver alguns representantes, né? E, inclusive um bem famoso que é o Trypanosoma cruzi, né? Que é o que causa a doença de Chagas, tá? Trypanosoma cruzi, ele é bem famoso, né? Por causar essa doença, tá bom? A gente vai ver aqui que cada um deles são classificados. Vou falar um pouco da classificação. São identificados conforme a sua locomoção, tá bom? Então, o primeiro aqui que a gente pode observar são os risópodes, tá? E representado aí através da ameba, né? Quem é que já teve ameba, né? Que já teve aí, ou então a gente chama uma pessoa de ameba, né? Ah, tu é uma ameba, por que chama essa pessoa de ameba, né? Mas talvez eu chamava mesmo, quando tirava uma onda, ameba, porque é uma coisa mórbida, né? Uma coisa mole, uma coisa, né, parada, parasita, né? Então, tem aquela moeba, né? Também, né? Aquela coisinha molinha ali. Então, talvez seja por causa disso. Então, a ameba, ela é desse grupo dos risópodes, né? E por quê? Por qual é a sua característica? Ela não tem forma, né? Ela é assimétrica, tá? E outra coisa, ela tem algo da sua locomoção que chamamos de falsos pés, pseudópodes, tá? O que é um pseudópode? São projeções que ela faz, né, para poder se locomover. Então chamamos de, já pegou um chiclete assim mastigado e começa a esticar ele. Então é isso que ela faz. Você pega uma massinha, um chiclete e vai esticando ele. Então ela se locomove dessa forma, tá certo? Então a ameba causa amebíase, que é uma doença muito comum no país, onde o saneamento básico praticamente ainda é muito baixo, o saneamento básico, né? Então as pessoas se contaminam muito ainda com ameba. Mais na frente a gente vai falar mais sobre as doenças causadas aí por esses seres, tá bom? Ela faz projeções para poder se locomover, e aí a gente vai começar a identificar a diferença desses seres de um para outro, né? Os ciliados. Então, um dos exemplos aqui do ciliado é o paramécio,
tá? Então ele tem vida livre, né? Ele não é parasita e ele tem ao redor da sua estrutura cílios, onde ao bater ele vai conseguir aí se locomover, tá certo? No meio aquoso, lógico, tá? Então a gente vai ver toda a estrutura, né? Os cílios vão batendo para poder conseguir se locomover o paramécio, né? Então é dessa forma que ele faz, tá vendo? Aí a gente, nessa projeção aí, vai começar a ver ele batendo os seus cílios, ele chega conseguir fazer a sua locomoção, lógico, de vida livre, tá? Então, os flagelados. Esse outro grupo é o que inclui aquele que eu falei, que é o Trypanosoma cruzi, né? E a giardia também faz parte desse grupo, né? E causa giardise, né? Que eu vou falar mais sobre isso. Então, a presença de flagelos faz com que ele tenha uma locomoção meio aquoso mais dinâmica, né? Então ele consegue se deslocar de forma extraordinária, ok? Então aí nós vemos os flagelos fazerem as suas locomoções, né? Então aí parece um pouquinho, olhar para a cara dela assim, né? Lembra um pouquinho uma coruja, sei lá, assim, né? Mas tudo bem, tá? Então vamos continuar aqui. E aí, por último, os esporozoários, né? Aqueles que não têm locomoção. Tá? Então ele vai precisar ele não tem estrutura locomotora, mas ele vai precisar de um meio, de um veículo para isso. Então geralmente os animais usam sangue, né? Então a corrente sanguínea e outros fluidos para poder vir de um canto para outro e daí fazer a desgraça que é causar a doença na pessoa, né? E aqui temos o exemplo Plasmodium sp, né? Causador da malária, né? Então a gente vai identificar esse ser e vamos falar mais na frente sobre ele. Os tipos de reprodução, tá? Então falamos da classificação, da forma como eles são classificados conforme a sua locomoção, a sua estrutura, né? Então, existem dois tipos, assexuada e sexuada, né? A gente vai encontrar isso. Então, a primeira que é assexuada é por sensiparidade, que é quando ele divide-se, dando origem a dois novos indivíduos, tá? Então, ele está ali, tranquilo, tomando sua água de coco, e de repente ele vai e se divide. Seu núcleo, né, toda essa estrutura, ela começa a duplicar, e aí ele forma mais um, dando origem a mais um ser, tá bom? Isso geralmente ocorre nas amebas, né, nos flagelados e nos ciliados, tá bom? E aí, um outro tipo é a divisão múltipla, tá? É quando ele tem, no caso, os porozoários, os isópodes, né, eles têm essa capacidade, né? São várias divisões do núcleo com uma posterior fragmentação do citoplasma, tá certo? E aí existem dois tipos, a esquizogonia, que ocorre antes da fecundação, e a esporogonia após a fecundação. Reprodução sexuada. Então, esses seres, eles têm a conjugação, um tipo de reprodução sexuada que é por conjugação. Os ciliados, por exemplo, fazem esse tipo de reprodução. Tá? Então, ele encontra um outro parceiro, né? Namoram, paqueram e depois encostam um no outro, né? E aí ocorre uma troca de material genético, né? Uma troca de micronúcleos entre os dois indivíduos. E aí, justamente, te dá o termo de reprodução sexuada pelo fato dessa troca, né? Então, a partir do momento que eles trocam, vocês sabem que na reprodução sexuada, essa troca faz com que o ser vivo ele seja mais resistente, né? Uma característica da reprodução sexuada. Tá? Então, por conjugação, eles conseguem fazer essa troca e aí conseguir se reproduzir, né? Originar novos seres aí com essa genética, essa mistura de material genético, fazendo com que os seus seres sejam mais resistentes, vamos dizer assim, né, ao ambiente, às situações, tá certo? Então aí é um tipo de reprodução, tá bom? Então,
nós vamos ficando por aqui. Me siga nas redes sociais, tá certo? No Facebook, no Instagram e no YouTube. Em breve estaremos de volta, tá bom? Um grande abraço, porque a biologia é 10.